Existe um fenômeno estranho e problemático que pode ocorrer quando o público em geral vê o rosto de um criminoso e se esquece de reconhecer os atos sombrios que essa pessoa poderia ter cometido. É evidente que a mídia social pode ser mais prejudicial do que benéfica de várias maneiras, inclusive quando a aparência externa de um criminoso indiciado faz com que o crime significativo seja desconsiderado e ignorado. Mas ainda, frequentemente, vemos criminosos fisicamente atraentes sendo elogiados e colocados em pedestais por causa de seus rostos bonitos. Quando isso acontece, muitas vezes, não damos importância ao mal que pode se esconder em suas mentes. Com o clipe que você acabou de assistir, é exatamente o que aconteceu. Imagens reais do julgamento de Isabella Guzmán, de 18 anos. Embora o caso dela tenha ocorrido em 2013, as imagens notáveis de sua aparição no tribunal ressurgiram recentemente online, especificamente na plataforma de mídia social TikTok. Seria de esperar que a filmagem servisse como exemplo de um criminoso que carece de qualquer remorso. Mas na verdade, o vídeo se tornou infame como resultado de que os usuários do TikTok acharem o comportamento de Isabella fofo. Online, a filmagem do tribunal foi dublada com o hit Doce, mas Psicopata, do músico Ava Max, o que implica que a aparência de Isabella a torna digna de elogio. Desde que se tornou viral o vídeo de Doce, mas Psicopata, Isabella Guzmán se tornou o centro de um novo desafio do TikTok. Em que as meninas que se parecem com Isabella se vestem com camisetas laranja para imitar o macacão da criminosa e dar a melhor impressão de suas expressões faciais infames. Talvez a parte mais assustadora sobre o desafio Doce, mas Psicopata é que aqueles que participaram dele não sabem nada sobre o crime horrível cometido pela jovem que estão bajulando. Então, qual é a história por trás dessa jovem aparentemente inocente, puxa o rosto e está estampado em toda a internet por todos os motivos errados? E aí, Iwu Crew? Hoje vamos discutir o caso assustador da Isabella Guzmán. O objetivo desse vídeo é educar o público sobre a terrível história de um temperamento ruim e, com sorte, enfatizar a importância de compreender o contexto dos crimes em um formato de documentário. Se você gosta de crimes e mistérios verdadeiros, clique no botão curtir e se inscreva. Agora, vamos entrar nisso. Isabella Guzmán nasceu e foi criada em Aurora, Colorado, com seus dois pais biológicos, Jun-Mi Roy e Robert Guzmán. Pouco depois do nascimento de Isabella, seus pais decidiram que a família que tinham construído juntos não ia durar. Como resultado, Jun-Mi e Robert acabaram se divorciando quando Isabella era criança. Passar por um divórcio é difícil para qualquer criança, e para Isabella, pode-se presumir que houve uma sensação de dor e isolamento que veio ao ver a sua mãe se apaixonar novamente. Nos primeiros anos após o divórcio inicial de seus pais, Isabella viu sua mãe começar um relacionamento com um homem chamado Ryan Roy. Embora Ryan fosse legalmente o padrasto de Isabella, ela nunca gostou muito da escolha de sua mãe de se casar novamente. Ao longo de sua infância e início de adolescência, Isabella costumava discutir com a mãe. Elas ficaram extremamente chateadas uma com a outra, ao ponto de preocupar aqueles que testemunharam essas disputas. Quando Isabella tinha cerca de 7 anos de idade, as brigas constantes com sua mãe se tornaram demais para Jun-Mi e Ryan aguentarem. Como resultado, sua mãe e seu padrasto acabaram enviando Isabella para ir morar permanentemente com seu pai por alguns anos. Durante alguns dos seus principais anos de desenvolvimento, Isabella foi principalmente removida dos cuidados de sua mãe em um esforço para dissipar a tensão inexplicável entre elas. Na época, ninguém poderia prever o quão prejudicial essa decisão seria, já que a divisão entre Isabella e sua mãe só aumentou como resultado da separação. No final da adolescência, Isabella acabou voltando a morar com a mãe e o padrasto, e voltou a uma programação mais normal entre o tempo que ficava na casa da mãe e o tempo ficando na casa do pai.
Embora Junmi e Ryan esperassem que as relações gerais entre Isabela e sua mãe melhorassem, à medida que Isabela envelhecia, eles ficaram desapontados ao descobrir que o tempo separados não tinha melhorado as coisas. Em vez disso, Isabela, alegadamente, teria se tornado mais ameaçadora e desrespeitosa com sua mãe. Apesar da gravidade do comportamento de Isabela, todos em sua família presumiram que os problemas de atitude acabariam por passar, mas todos estavam muito errados. Por volta do meio-dia da quarta-feira do 28 de agosto de 2013, Junmi recebeu um e-mail bastante ameaçador e preocupante de Isabela, aparentemente do nada. Ao ler a mensagem enigmática, destinada apenas a ela, Junmi expressou sua crescente preocupação para Ryan. Enquanto Ryan lia o e-mail, que essencialmente dizia "Você vai pagar", um arrepio percorreu sua espinha. O comportamento irritantemente rude de que Ryan testemunhou Junmi ser vítima ao longo dos anos nunca o agradou. Ele simplesmente não conseguia entender como uma filha podia ser tão incessantemente cruel com a própria mãe sem motivo aparente. Junmi sabia que o abuso verbal que ela sofria de sua filha não era normal, mas ela nunca realmente acreditou que algo viria disso. Quer dizer, algo perigoso. No entanto, conforme Junmi continuava a ler o e-mail ameaçador de Isabela repetidamente, ela se sentia cada vez mais nervosa e incômoda com a mensagem que ela transmitia. Pode ter sido o resultado dos anos de discussões perturbadoras entre elas, ou apenas o tom do e-mail que recebeu naquele dia que fez a Junmi tomar uma decisão importante. Ela se protegeria a todo custo. Junmi pegou o telefone e chamou o 911, explicando ao despachante que estava preocupado o suficiente com o comportamento de sua filha e que estava pronta para admitir que precisava de ajuda e possivelmente de proteção. Quando as autoridades chegaram à casa de Roy, momentos depois, falaram brevemente com Junmi, que mais uma vez relatou o contexto de suas preocupações aos policiais. Depois de compreender a relação extremamente tensa entre mãe e filha, os policiais entraram para falar diretamente com a própria Isabela. A conversa foi basicamente unilateral quando a polícia deu um sermão a Isabela sobre a importância de tratar a sua mãe com bondade e o impacto que ameaças vazias podem ter nas pessoas envolvidas. O que eles não sabiam na época era que as ameaças de Isabela eram tudo menos vazias. A conversa de Isabela com a polícia terminou com os policiais expressando a noção de que, em conclusão, Isabela estava morando na casa de sua mãe. Se ela não ficasse esperta, sua mãe poderia facilmente expulsar Isabela por seu comportamento desrespeitoso. Então, enquanto Isabela estava sendo criticada por sua atitude mal educada em relação à mãe, a raiva sempre presente dentro dela continuou a crescer. Depois que a polícia deixou a residência de Roy, Junmi decidiu fazer algo que raramente fazia ao sair pela porta para o trabalho. Ligou para o seu ex-marido. Depois de relatar os eventos do dia para ele, Robert assegurou a Junmi que ele teria uma conversa com Isabela. Robert estava bem ciente da relação tumultuada de sua filha com sua mãe biológica, mas ele não sabia a extensão total de suas disputas mais recentes. Pouco depois de Junmi sair para o trabalho, Robert foi até a casa dela para visitar a Isabela. Naquela tarde, Robert comentou: "Fui conversar com Isabela e nos sentamos no quintal, olhando as árvores e os animais, e comecei a conversar com ela sobre o respeito que as pessoas deveriam ter pelos pais. Eu estava tentando fazer com que ela soubesse que ela deveria ser obediente aos pais, não rebelde, que ela deveria tentar ouvir mais, e tudo estava indo bem. Na conversa, achei que tinha progredido, mas, obviamente, não foi assim, porque horas depois, essa coisa aconteceu." A coisa a que Robert Guzmán se referiu foi a cena de crime arrepiante que sua filha conseguiu criar em sua própria casa, apenas 3 horas depois de sua conversa franca. Junmi voltou do trabalho naquela noite por volta das 21h30 e encontrou seu marido Ryan jantando no andar de baixo. Conforme sua rotina habitual, Junmi subiu as escadas em sua casa
com a intenção de tirar as roupas de seu corpo e pular diretamente no chuveiro mais quente que o encanamento de sua casa pudesse administrar. Quando ela chegou no topo da escada, Junmi percebeu que a porta do quarto de Isabela tinha sido fechada, com Isabela provavelmente trancada atrás dela. Grata pelo momento de paz que recebeu após um dia longo e emocionante, Junmi entrou no banheiro no final do corredor e se preparou para seu banho. Não muito tempo depois que o chuveiro começou a funcionar, Ryan ouviu algo estranho desde a sala de jantar onde ele estava no andar de baixo. No início, a única coisa que Ryan ouviu foi um som surdo vindo da direção do banheiro do andar de cima. E então, ele ouviu os gritos. De repente, Ryan percebeu com uma certeza aterrorizante que tinha ouvido o som de sua esposa chamando seu nome desesperadamente, seguido por gemidos quase inaudíveis de ajuda. Ryan rapidamente saltou da mesa da sala de jantar e correu a escada acima, o mais rápido que pôde. Ao fazer isso, ele entendeu que o som do chuveiro ligado estava tornando difícil para ele ouvir o que exatamente estava acontecendo no banheiro do outro lado da porta. Em uma tentativa desesperada de potencialmente parar o que quer que estivesse acontecendo dentro do banheiro, Ryan tentou o máximo que pôde para entrar. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu fazer a porta se mover mais do que alguns centímetros antes de ser empurrada de volta contra ele com uma quantidade insana de força. Enquanto ele tentava, uma e outra vez, reunir forças para ultrapassar a porta, ele teve um vislumbre de Isabela. Seus olhos estavam opacos e sua expressão em branco, quando ela conseguiu empurrar a porta com toda a sua força e fechá-la com sucesso. Antes que ele percebesse, Ryan se viu preso do outro lado da porta, trancado e completamente consciente dos atos horríveis que estavam acontecendo a poucos metros de distância dele. E então, ele viu o sangue escorrendo pela fresta no batente da porta. Em pânico, Ryan desceu correndo as escadas para pegar o celular do sofá, onde o tinha deixado. Assim que o dispositivo estava em suas mãos, Ryan ligou para o 911, enquanto ouvia os gritos indefesos vindo do banheiro do andar de cima. Uma vez conectado com uma operadora, Ryan expressou que acreditava que sua esposa estava sendo atacada, e não apenas por qualquer um, mas por sua própria enteada. Ainda na linha com a despachante, Ryan correu a escada acima na esperança de que, desta vez, tivesse maior sorte ao abrir a porta do banheiro. Ao se aproximar do banheiro, mais uma vez, ele ouviu Junmi grasnar, em uma voz quase inaudível: Jeová. E então, a porta do banheiro se abriu. De pé, sobre o corpo de sua mãe sem vida, Isabela Guzmán saiu do banheiro com uma faca na mão e sangue se acumulando em seus pés. Com a faca apontando para baixo, em sua mão direita, Isabela não disse nada enquanto olhava para frente e passou direto do lado de Ryan, sem olhar para a vítima ou para o padrasto estupefato. Isabela Guzmán desceu as escadas e saiu pela porta da frente, vestindo apenas um sutiã atlético rosa e um short turquesa. A mulher vai estar armada com uma faca. Ela é uma mulher de 18 anos, acho que pode ser asiática. Ela está vestindo um short rosa, regata e um sapato. Surpreendido e confuso com o que exatamente tinha acontecido, Ryan se forçou a investigar o banheiro e observar a cena diante dele. Deitado no chão de linóleo, frio e encharcado de sangue, estava o corpo nu e imóvel de Junmi. Ryan se viu incapaz de desviar o olhar enquanto examinava os cortes profundos em seu pescoço, rosto e peito, e a infinidade de facadas que a fizeram sangrar profusamente. Ele percebeu então que havia até um taco de beisebol aninhado na parte inferior das costas dela. A cena era tão horrível e horripilante que parecia que Ryan estava em algum tipo de filme de terror de pesadelo que ele queria desesperadamente terminar. Seguindo as instruções do despachante do 911, Ryan tentou abrir as vias respiratórias de sua esposa e realizar RCP. Apesar de seus esforços, Ryan sabia no fundo que a expressão em branco no rosto de Junmi significava que ela já estava morta. Nenhuma quantidade de RCP poderia trazê-la de volta à vida. Enquanto a polícia chegou à residência de Roy, eles descobriram que Junmi tinha 31 facadas no rosto e 48 facadas no pescoço. Ela foi relatada como morta na chegada.
Enquanto tentava conter as lágrimas, Ryan Hoey relatou os acontecimentos da noite à polícia. A investigação sobre o assassinato brutal de Jun-mi começou imediatamente, e seu principal suspeito não foi encontrado em lugar nenhum. Não foi até a manhã seguinte, 29 de agosto de 2013, que os investigadores tiveram alguma ideia de para onde Isabella havia conseguido fugir. Os policiais da Aurora receberam uma denúncia de uma ligação anônima para o 911 por volta das 11h30, que alegadamente afirmava que um corpo havia sido encontrado dentro de um carro na garagem de South Parker Road. A polícia chamou policiais disfarçados para ajudar a revisar a garagem, junto com uma equipe de busca com cães. O carro foi então abordado, mas não foi encontrado nenhum corpo, apenas outras evidências que apontavam para Isabella e o homicídio. No entanto, Isabella não ficou escondida por muito tempo. Logo, ela foi vista saindo da garagem, fazendo com que 3 policiais ao redor sacassem suas armas. Depois de uma procura de 16 horas, Isabella foi presa rápida e pacificamente pelo assassinato de sua mãe, de 47 anos. No vídeo viral de sua audiência, Isabella é vista vestindo um macacão laranja e algemas nos pulsos e nas pernas, ouvindo atentamente o juiz-presidente ler a queixa contra ela. Conforme observado por meios de comunicação e em vídeos online, Isabella Guzmán não parecia necessariamente uma criminosa estereotipada, muito menos uma assassina. Perto do final da sua audiência, Isabella pareceu chorar um pouco, antes de olhar diretamente para a câmera do tribunal e aparentemente fazer pouco caso de suas lágrimas. É claro, pela expressão em seu rosto, que ela sentiu pouco ou nenhum remorso por suas ações. Mais tarde, em seu julgamento, Isabella apresentou um fundamento de insanidade. Depois de muita deliberação, o juiz aceitou o apelo, depois de que uma avaliação psicológica descobriu que Isabella sofria de esquizofrenia paranoide. Desde seu julgamento, Isabella está recebendo tratamento para sua doença mental no Hospital Psiquiátrico Pueblo, no Colorado. E agora, todos esses anos depois, o vídeo de Isabella Guzmán, de 18 anos, ressurgiu online. Mais do que isso, tornou-se uma espécie de piada nas plataformas de mídia social. Um lembrete não muito amigável de que a garota doce, mas psicopata, que estava naquele tribunal do condado de Arapahoe, conseguiu evitar cumprir pena na prisão pelo brutal assassinato de sua própria mãe. Da próxima vez, certifique-se de pensar 2 vezes antes de pular cegamente em uma tendência do TikTok. Você nunca sabe quais verdades estão escondidas por trás da superfície de um vídeo viral aparentemente inofensivo.